Mas a primeira chave para você chegar onde você merece chegar é reconhecer aonde você está. Não é possível alguém se comprometer com um processo de mudança se ele não reconhece que ele está precisando de mudança. Se eu não reconheço em mim um comportamento ruim, eu não mudo o que eu faço, eu continuo fazendo a mesma coisa. E se eu faço a mesma coisa, eu vou obter resultados que são semelhantes. Para chegar onde eu quero chegar, eu preciso ouvir o que eu ainda não ouvi, para fazer o que eu ainda não fiz, para conquistar o que eu ainda não conquistei. Mas como que eu ouço algo novo se eu reconheço que não preciso de mudança? Primeiro passo é reconhecer o seu estado atual. Com base no que eu estou te falando hoje, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o estado atual. Por mais que ele mostre que eu estou numa situação deplorável, ruim, eu primeiro preciso reconhecer como eu estou. Quando é que eu vou fazer um regime? Quando eu olhar no espelho e me sentir constrangido com o que eu sou. Enquanto eu olho para o espelho e não me constranjo com aquilo, eu não faço regime. Sabe qual é o regime que vai dar certo em você? Aquele que você acreditar, aquele que você se comprometer. Mas por que não se comprometeu? Porque não reconheceu que aquilo era importante para você. Mas isso não é para olhar e ficar pessimista, não é para olhar e desanimar, porque depois eu vou explicar que alguns desanimaram e outros não. Era para reconhecer o estado atual. Primeira chave para você sair de onde você está e chegar onde Deus quer que você esteja é reconhecer exatamente aonde você está. Mas é fácil ou é difícil reconhecer onde você está? É muito difícil. Vamos pensar na questão de comportamento. Aquele marido agressivo, verbalmente agressivo, que ele agride com palavras, por exemplo. Eu não estou nem falando de agressão física. Ele não percebe que ele é agressivo. Um pai superprotetor, ele não percebe que ele é um pai superprotetor. Uma mãe ausente, autoritária, um pai perfeccionista, ele não se vê assim. Porque o nosso cérebro sempre vai tentar encontrar um pensamento positivo para justificar a nossa permanência em um comportamento negativo. Então todas as vezes que eu faço algo errado, o meu cérebro manda uma história para mim, para que eu possa acreditar em algo positivo. Exemplo, uma mãe superprotetora. Quando eu digo mãe, entenda um pai também. Pais superprotetores, eles se veem como superprotetores? Não, eles se veem como cuidadosos. Eu estou apenas o quê? Cuidando. Eu estou só cuidando. Qual o problema de um pai superprotetor? De um pai superprotetor? Nenhum. O problema é de um filho que tem um pai superprotetor. Qual é a consequência na idade adulta? 70% de chances na adolescência aceitar drogas. Sem falar que quando ele chega na idade adulta, por ter pais superprotetores, ele tem indecisão. Ele não sabe o que quer profissionalmente, emocionalmente, amorosamente. Ele não consegue fazer escolhas, porque pais superprotetores não deixam os filhos fazerem o quê? Escolhas. Mas quem percebe que é superprotegido são os filhos. Os pais não percebem que são superprotetores porque eles enxergam isso como um cuidado. Qual é o comportamento negativo? Superproteção. Qual é o pensamento positivo que justifica a permanência desses pais nisso? Cuidado. E um pai autoritário? Ele não se vê como autoritário, ele se vê como educador. A frase dele é: filho meu, apanha em casa para não apanhar na rua. Seu filho não tem que passar pelo que você passou para saber o que você sabe. Seu filho não tem que sofrer o que você sofreu para entender o que você entende. Não precisa. O seu teto é o piso dos seus filhos, desde que você não seja um pai autoritário. Ser autoritário é um comportamento negativo. Quando é que eu mudo esse comportamento negativo? Primeira chave, quando eu reconheço esse comportamento em mim. Se eu não reconheço esse comportamento em mim, quando é que eu vou buscar ajuda? Porque a ajuda está em reconhecer que sou super
protetor, mas eu não me vejo como superprotetor, eu me vejo como cuidadoso. A ajuda está em eu reconhecer que eu sou autoritário, mas eu não me vejo como autoritário, eu me vejo como educador. E o pai mesquinho, que não consome no presente, ele guarda para consumir quando? No futuro. Aquele que não gasta um centavo, como é que ele se vê? Econômico. Ele é apenas econômico. Se não fosse ele, o discurso dele é: se não fosse eu, vocês já tinham morrido de fome. Vocês gastam de qualquer jeito. Ainda bem, não vou dar nada para vocês. O mesquinho não se vê como mesquinho, ele se vê como econômico. O ser econômico é positivo ou negativo? Positivo, mas ele se enxerga positivamente para não alterar um comportamento que é negativo. O perfeccionista, que dá mais valor às coisas do que às pessoas, começa a mostrar para os seus filhos que você ama mais as pessoas do que as coisas. Mas ele não se vê assim. O perfeccionista, ele se vê como o quê? Organizado. Imagina botar o pé no sofá de um pai e de uma mãe que são perfeccionistas. Aquela pessoa que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Compra o que não precisa com o dinheiro que não tem. Consumista? Sim ou não? Comportamento negativo? Como é que ela se enxerga? Ela liga para a amiga e fala: amiga, foi um achado. O que é um achado? É uma oportunidade. Eu não podia deixar de quê? De comprar. Era uma peça, era uma promoção, dividiu em 60 vezes. Foi um achado. Ela vai continuar comprando porque ela não enxerga que ela comprou o que ela não precisa com dinheiro que não tem. Ela só diz: foi uma grande oportunidade. Significa que para cada comportamento negativo nós encontramos um pensamento positivo para justificar a nossa permanência. O que eu quero dizer é o seguinte: sozinho você vai rápido, acompanhado você vai longe. Sozinho você não descobre aquilo que você tem que mudar. Sozinho você não enxerga aonde estão os seus erros. Sozinho você não cumpre a chave número 1: reconhecer o estado atual.